Olá, um bom dia para você. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira projeto que proíbe o poder público de pagar antecipadamente por serviços que ainda vão ser prestados. O projeto, que altera a lei de licitações, permite pagamento antecipado apenas quando o edital der garantias efetivas da realização integral e satisfatória do contrato. Outra proposta aprovada pelos senadores altera a lei de sociedades anônimas. Pelo novo texto, empresas sem ações negociadas na Bolsa, com patrimônio de até 10 milhões de reais, estarão dispensadas de publicar documentos como balanços financeiros e editais para convocar assembleias de acionistas. Atualmente, somente empresas com patrimônio líquido de até 1 milhão de reais podem deixar de publicar o material. O plenário também realizou a quarta discussão, ainda em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que permite a bombeiros e policiais militares o acúmulo de cargos. Essa proposta de emenda constitucional que estamos debatendo e após a quinta sessão será votada, ela vai reparar a grave injustiça e ainda reforçar a aproximação da instituição policial militar e bombeiro militar com a população. O que nós temos aqui, presidente, é uma regularização de uma atividade que, às vezes, o militar acaba sendo obrigado a fazer na clandestinidade para poder melhorar os seus rendimentos financeiros ao final do mês. Os senadores também aprovaram a inclusão de Dandara dos Palmares, esposa do líder quilombola Zumbi dos Palmares, e Luísa Maim, que também lutou contra a escravidão, no livro de Heróis da Pátria. Outro nome aprovado para o livro foi o de Ulisses Guimarães. Nesta quinta-feira, a comissão de inquérito que investiga o rompimento da barragem em Brumadinho vai ouvir o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman. Para o senador Otto Alencar, que é um dos autores do pedido de audiência, a Vale precisa ser punida. A Vale cometeu um abuso muito grande. O rio Paraopeba está praticamente morto e ficará morto aí por mais de 20, 30 anos. Até porque hoje é um rio de lama. É um crime que precisa ser punido. É importante que ao final da CPI se puna a Vale do ponto de vista da multa ambiental alta e também se prenda as pessoas que de alguma forma ajudaram a acontecer esse crime contra a vida, esse crime ambiental. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participa nesta quinta-feira de audiência pública no Senado. Ele vai explicar o acordo que permite o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, pelo governo norte-americano. Para o nosso país vai ser vantajoso sob o ponto de vista de troca de conhecimento, de intercâmbio técnico-científico, no sentido de oportunizar os Estados Unidos a utilizarem a base de Alcântara. Tenho a segurança de que, com a ida do ministro na nossa comissão, esse assunto será devidamente esgotado e o juízo mais aperfeiçoado ficará à disposição dos senadores que lá comparecerem. Outras comissões também têm reuniões hoje pela manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, pode ser votado projeto que altera a lei de execução penal para proibir a visita íntima acompanhada de criança. Na comissão que avalia a medida provisória 855 vai ser realizada audiência pública. A medida prevê o repasse de recursos da conta de reserva global de reversão para distribuidoras de energia elétrica. Na Comissão de Meio Ambiente, o destaque da pauta é um projeto que obriga a comprovação da procedência legal da madeira nativa utilizada em obras públicas. E às 10 horas, na comissão mista que avalia a medida provisória 862, haverá uma audiência pública. A MP permite a instituição de região metropolitana ou aglomeração urbana composta pelo Distrito Federal e por municípios vizinhos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda constitucional que muda regras do orçamento aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. A PEC de 2015 obriga o governo a executar as emendas parlamentares de bancada, o chamado orçamento impositivo. No Senado, os líderes decidiram quebrar os intervalos de tempo previstos para a tramitação da PEC. Davi Alcolumbre disse que apoia a mudança nas regras do orçamento. Do meu ponto de vista, como parlamentar, eu não tenho dúvida que recursos parlamentares sempre foram os únicos recursos que os prefeitos e os governos têm na ponta para realizar suas operações e as suas ações na vida das pessoas. E se essa PEC for para descentralizar esse recurso e fazer com que esse recurso chegue na ponta, eu continuarei apoiando uma matéria com essa envergadura. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouviu nesta quarta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele veio falar sobre endividamento dos estados e repasses da Lei Candir. O ministro também defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Com a presença do presidente do Senado, o ministro falou cerca de 40 minutos. Ele explicou que o primeiro passo para resolver o problema da dívida dos estados é a reforma da Previdência. E, em segundo plano, sugeriu ao Congresso que coloque na pauta mudanças no Pacto Federativo para melhorar a distribuição dos recursos para estados e municípios. O problema da Previdência é de sobrevivência esse ano ainda. E o problema do Pacto Federativo é como redesenhar o futuro do Brasil. Sobre a dívida do governo com os estados por causa da Lei Candir, Paulo Guedes explicou que ela não foi paga por vários governos e que a União vai quebrar se tiver que pagar o passivo dessa dívida. A Lei Candir, aprovada em 1996, isentou do ICMS produtos e serviços exportados, mas previu que a perda de arrecadação de estados e municípios seria compensada pela União. O problema é que esse repasse não tem sido feito com regularidade e os governadores se queixam que os valores pagos são insuficientes. Lei Candir morreu há muito tempo. O senhor não vai ressuscitar? Evidentemente que não. Nós estamos fazendo algo muito melhor no lugar. Nós estamos dizendo o seguinte: quanto é que você esperava ganhar e não recebeu nada até hoje? Em 30 dias, o governo deve lançar um novo plano de equilíbrio financeiro para ajudar na recuperação fiscal dos estados. Segundo Paulo Guedes, o governo deve entrar com 10 bilhões de reais, mas esse valor pode aumentar caso a reforma da Previdência seja aprovada. O ministro sinalizou também que deve criar um imposto único federal que seria compartilhado com os estados. O objetivo é descentralizar os recursos. São 3 atos. Primeiro ato, plano de equilíbrio financeiro. 30 dias sai. Você chega lá e fala: eu vou fazer o seguinte, vou fazer essas reformas, vou ganhar 1 bilhão no primeiro ano, 2 no segundo, 3, 4. Em vez de você entregar o tanque cheio, nós vamos homogeneizar isso, redistribuir isso no tempo. Esse é o plano de equilíbrio fiscal. Aí tem o segundo, que é esse outro plano, que é o seguinte: olha, pode esquecer Lei Candir, pode esquecer o FEX, porque a partir do ano que vem vocês estão recebendo mais do que a soma dos dois. Garantido, sem falar em pré-sal. Terceiro, Pacto Federativo. Esse é um redesenho para os próximos 30 anos da República Federativa Brasileira. Os senadores aproveitaram para fazer perguntas ao ministro sobre pontos da reforma da Previdência e outras questões econômicas. A questão da aposentadoria rural, a questão da redução da idade mínima da mulher do campo e a questão do BPC não chega a 8% desse percentual. Ou seja, é um valor muito pequeno, num montante muito grande, onde o impacto na vida dessas pessoas vai ser uma coisa terrível. A senadora falou muito bem, tem coisas aí que se tirarem, financeiramente não vai fazer, mas vai permitir que a fraude continue solta, entendeu? E só um presidente americano poderia caber essa ideia estapafúrdia de tirar o Brasil da OMC para poder entrar na OCDE, com a arrogância que é mais ou menos inerente aos governos americanos. Nós queremos entrar na OECD. Aí ele virou e falou assim: só se vocês saírem da OMC, porque afinal de contas vocês não podem ser rico e pobre ao mesmo tempo. Então o assunto OCDE de OMC, como disse o senador Serra, isso leva algum tempo, é 1 ano e meio para você ir naquela direção. Se a reforma não for aprovada, o mundo acaba, ou o mundo não acaba porque tem outra saída fora a reforma. Então você está com déficit 130, não fez a reforma, o ano que vem foi para 140, foi para 130 mais quase 170, 180 bilhões. No ano seguinte 230, quer dizer, o Brasil vai explodir. A sessão, em alguns momentos, foi marcada por tensão.
Nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégios. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, Nós temos que ter alguma coisa. Estou só corrigindo que a aposentadoria audiência pública, o senador pode dar a opinião dele. Só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Paulo Guedes disse que sairá do governo se perceber que não tem apoio, mas que não desistirá na primeira derrota. Ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu na Comissão de Constituição e Justiça o endurecimento de penas para crimes violentos, corrupção e crime organizado. O rigor está previsto no pacote anticrime encaminhado pelo governo ao Congresso. Controle mais rigoroso para a entrada na comissão. Expectativa com o primeiro debate com o ministro Sérgio Moro. A expectativa é positiva para ouvir as propostas que o ministro traz, colher a contribuição dos senadores. É importante esse diálogo do Executivo e Legislativo buscando soluções verdadeiras para o maior problema que a gente tem, que é a segurança pública. O ministro começou falando das prioridades do ministério. Citou o reforço nas equipes da Operação Lava Jato, a cooperação internacional para conter o contrabando e tráfico de armas e drogas, a segurança nas fronteiras e a dificuldade para construir e reformar presídios. E detalhou o pacote anticrime, entregue ao Congresso em fevereiro, e que prevê medidas de combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos. Sérgio Moro defendeu a necessidade de que o pacote anticrime seja aprovado o mais rápido possível. Segundo ele, o projeto não leva a um endurecimento generalizado da lei, mas justificou que, com relação ao crime organizado, aos crimes violentos e à corrupção, é preciso mesmo penas mais duras. O que nós fizemos foi, então, não tanto incrementar penas, mas trabalhar com o tempo de prisão real do criminoso grave na prisão, deixando mais longo o tempo de cumprimento da pena em regime fechado, para se obter progressão de regime para esses crimes mais graves. O ministro voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância, um dos pontos previstos no pacote anticrime. Se o processo penal não chega ao fim em tempo razoável, de nada adianta nós elevarmos penas de crimes, tornarmos o sistema mais rigorosos, se não há perspectiva real da aplicação da lei. Moro foi questionado sobre um ponto polêmico da proposta: a ampliação da legítima defesa para crimes cometidos por policiais. Houve uma situação de legítima defesa, em seguida foi caracterizado um excesso, mas esse excesso é excusável diante das circunstâncias. As pessoas não são robôs. Também respondeu perguntas sobre o julgamento de crimes de Caixa 2. Quando o senhor estava à frente da Lava Jato, classificou a conduta de Caixa 2 como trapaça, especialmente reprovável, sem justificativa ética. Naquela época dizia que a corrupção para fins de financiamento de campanha é pior que de enriquecimento ilícito. Que agora, recentemente, eu li pelos meios de comunicação em que o senhor teria dito que o Caixa 2 não é tão grave quanto a corrupção ou crime organizado. O senhor efetivamente mudou de opinião? Eu vou trabalhar para que o projeto seja aprovado, certo? Entretanto, houve alguma reclamação dessa criminalização ser tratada juntamente com crime organizado, por exemplo. Atentos a essa sensibilidade, nós concordamos em separar. Mas isso não muda a iniciativa, que é o fundamental, de apresentar a proposição e trabalhar para que essa proposição seja aprovada.
E durante a audiência, o ministro Sérgio Moro também foi questionado sobre o desentendimento com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na semana passada, os dois divergiram em relação à tramitação das propostas de combate ao crime. Na CCJ, Moro reconheceu a troca de palavras ásperas com Maia, mas disse que a questão é absolutamente contornável, que o diálogo é necessário para resolver os problemas e que não quer prolongar o desentendimento. O Senado realizou nesta semana uma sessão para entrega do diploma Berta Lutz a pessoas que se destacaram na luta pela emancipação das mulheres. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, a senadora Cátia Abreu lembrou que Berta Lutz foi uma grande guerreira na defesa dos direitos políticos da mulher, como o direito de voto. Desde 2001, o diploma Berta Lutz é entregue a pessoas que se destacam na luta por direitos das mulheres no país. Este ano, o Senado homenageou 23 mulheres e um homem. Nós vamos conversar sobre o diploma Berta Lutz e sobre direitos das mulheres com a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela oportunidade e quero cumprimentar a todos que nos assistem. Senadora, qual é a importância hoje de se fazer uma homenagem como essa, que destaca a luta de mulheres por direitos no Brasil? É só importante falar para o nosso público, que nos dá o privilégio da audiência, que Berta Lutz foi uma grande guerreira no sentido de garantir os direitos políticos da mulher. O direito de voto, o direito de espaço, de debate, e ela tem uma história maravilhosa. Então, quando criamos o prêmio no Senado, nós queríamos batizar o prêmio com o nome de uma pessoa, de uma mulher, que poderia nos inspirar e ser um grande espelho para todas nós. E Berta Lutz, então, teve esse privilégio de emprestar o nome para nós, para esse prêmio. Então, ela foi uma deputada federal, Ela foi deputada federal, chegou a perder uma eleição, com toda a luta pela mulher, ainda perdeu uma eleição, mas depois assumiu a Câmara. E, enfim, todos os anos agora nós damos um prêmio, né? Fazemos uma seleção dessas pessoas para uma mulher viva e uma em memória. Mulher que tenha sido de luta, mulher que seja feminista, mas não necessariamente um ativista, que no fundo, todas as mulheres são feministas, mas nem todas têm a oportunidade de ser ativista, assim como eu. Mas nós temos que, quando lutamos pelos nossos espaços, quando fazemos leis para garantir espaços às mulheres, menos preconceito, os direitos, na verdade, nada mais é do que uma pauta feminista, não é só uma pauta feminina. E, senadora, quais a senhora considera que sejam hoje os maiores desafios no Legislativo para os direitos das mulheres? Antes disso, eu quero comemorar as duas homenagens que fiz hoje à tia Naninha de Natividade, Tocantins, do Biscoito Amor Perfeito. Parece uma história assim tão simples, uma mulher do biscoito, uma mulher que traz uma história de criação de 15 filhos, aonde ela fez com que esse biscoitinho de polvilho com leite de coco tornasse um símbolo no Tocantins, uma mulher simples, humilde, uma mulher do povo. E a professora Margarida, que foi um exemplo de mulher na educação de pessoas mais humildes, pessoas pobres, distribuindo conhecimento e amor. Voltando à sua pergunta, eu quero dizer que a minha maior tristeza com relação à legislação é que, apesar de algumas leis terem sido aprovadas desde 2012, como as cotas e como o financiamento de campanha, nada aconteceu, nós não melhoramos a nossa performance em comparação aos países da América Latina e os países da OCDE, por exemplo. Então, nós somos um dos últimos lugares, entre 20 países da OCDE e 20 países da América Latina, que tem menos mulheres no parlamento. Mas o que tem isso de mais? Os homens também não sabem legislar? Sabem. Se nós tivéssemos também uma grande maioria só de mulheres nos parlamentos, não seria justo. O importante é o equilíbrio de gêneros, que a gente possa ter homens e mulheres numa quantidade bem similar, para que as políticas públicas possam ser verdadeiramente reais, para que possa atingir as pessoas, as famílias, com um conceito feminino, um conceito masculino, uma visão de mundo diferenciada, como disse o ministro Aires Brito hoje aqui, que foi uma espetacular a palavra dele, dizendo que a mulher tem o lado direito do racionalismo e do pragmatismo e o lado direito que é a pura emoção, e que nós conseguimos muito controlar essas duas áreas
áreas com maestria e por isso conseguimos fazer tantas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse é o maior problema, é não termos as mulheres nos parlamentos, desde a Câmara Municipal, deputadas estaduais, federais e senadoras. Nos primeiros 10 anos da vigência da lei de cotas, né, que prevê a participação de 30% de mulheres nas eleições, mulheres candidatas às eleições, realmente não houve uma alteração grande. Mas no ano passado houve um aumento significativo. Com exceção ao Senado, houve aumento tanto na Câmara dos Deputados, aumento de 51% na Câmara dos Deputados, o número passou de 51 para 77 deputadas, né? E também houve aumento nas Assembleias Estaduais, o número saltou de 119 para 161. Foi um primeiro passo? Não, acho que nós estamos com um passo atrasado. Eu acho que poderia ser muito mais rápido, mesmo porque a maioria do eleitorado são as mulheres. Então, será que, na verdade, não seria uma forma de a gente fazer uma reflexão e um questionamento? Por que tão poucas mulheres, se nós somos a maioria na hora do voto? Por que não equilibrar esse jogo? Por que não dar espaço para as mulheres candidatas da sua cidade, do seu estado? Então, eu clamo pelas mulheres que leis nós temos. Agora, nós precisamos das eleitoras que prestigiem e valorizem as mulheres. Eu vou até numa posição um pouco mais radical, como tem em alguns países do mundo. A quantidade de vagas nos parlamentos garantidas às mulheres e também nas empresas. Não é para as mulheres, é para gênero, equilíbrio de gênero. Meio a meio, mais ou menos, para homens e mulheres nas empresas e também nos parlamentos. Por que não garantir essas vagas? Não só a cota de candidatura, mas a cota de vaga, por uma questão de justiça, porque mulheres competentes nós temos aos montes nesse país. E se nós não estamos tendo a competência, homens e mulheres, de fazer as mulheres chegarem até as câmaras, as casas de leis, nós deveríamos abrir essas vagas para que elas pudessem ter a oportunidade de também vir até aqui e deixar a sua voz e a sua palavra. E a defesa não é só pelas mulheres. A mulher vai defender mulher e homem vai defender homem. Não, nós vamos debater aqui ideias, é família, é trabalho, é desenvolvimento. E são duas visões diferentes. A senhora defende, então, que a lei que define a participação política das mulheres vá além do que existe hoje? Eu acho, porque... Acho não, tenho a convicção, porque não adiantou nada, na verdade. Quando a senhora acha que esse aumento não foi significativo? Não, ele ainda é vergonhoso. Não dá para esperar um aumento de 51% a cada 4 anos? Não dá, é impossível. Eu preciso estar viva, eu tenho 57 anos e eu quero estar viva para ver o equilíbrio de gênero no Senado e na Câmara Federal. Eu não posso morrer antes de ver isso. Então, eu queria que fosse um pouco mais rápido e que a gente pudesse realizar esse sonho do Brasil, mostrar-se um país avançado, que respeita a democracia, que respeita o voto. Claro que ninguém vai colocar mulher aqui dentro que não teve voto nenhum. Nós vamos colocar as mais votadas entre as mulheres que vão preencher essas vagas. Eu tenho certeza que iriam contribuir demais com os trabalhos legislativos de todo o país. E que perspectiva a senhora avalia que exista no atual parlamento para a evolução de um projeto como esse ou desse debate? Eu agradeço essa pergunta, porque a maioria podia dizer de lá, mas essa proposta dela não vai aprovar nunca, porque a maioria lá só tem homens e eles não vão querer garantir vaga para as mulheres. Engano. Neste exato momento, depois da obrigatoriedade das cotas e do financiamento para as mulheres, muitos candidatos e partidos por aí fizeram as candidatas laranjas. E agora nós estamos vendo os escândalos na televisão. Então, isso está começando a incomodar os homens, porque se o Ministério Público e a Justiça conseguir provar que as mulheres foram colocadas lá só para cumprir tabela e a lei, vai cair a chapa toda, inclusive os homens que foram eleitos. Então eles agora, por esperteza também, poderão aceitar essa proposta, porque não querem colocar em risco essa obrigatoriedade de colocar as laranjas para cumprir a lei e depois eles poderem perder o mandato. Então acho que é um momento ideal para se discutir isso. Não precisa colocar agora 50%, mas nós poderíamos sim arriscar 30%, já que nós colocamos 30% de candidatas, vagas para candidatas, por que não colocar 30% para eleitas? Então, eu acho isso da maior importância, que nós possamos ter esse equilíbrio para que a gente possa ter leis melhores no país, mais equilibradas, com maior consenso. A senhora fez um chamamento aí às eleitoras, né, para que votem em mulheres, mas e as candidatas? Né? Porque os partidos não encontraram candidatas competitivas, né? E aí
Alguns partidos optaram por apresentar candidaturas laranja, né? Assim, os partidos podem fazer um trabalho de formação de base, né? Mas como é que se faz a formação dessas lideranças femininas que possam ser competitivas no Congresso Nacional? Quando a gente coloca que as candidatas, muitas foram colocadas como laranja, até não é a maioria por desonestidade, por ser contra a mulher, é porque não encontra mulheres candidatas mesmo que não querem candidatar, por opção. Porque criou-se um preconceito na sociedade que política é lugar de homens, que o cafezinho da política só tem homens. Então as mulheres vão ficando alijadas e, de certa forma, até algumas mal vistas. Ai, que mulher que fala demais. Essa mulher quer se meter em tudo. Quando é um homem que fala demais e se mete em tudo, ninguém critica. Mas as mulheres vão ficando cada vez mais inibidas de participar. Então, às vezes, tem uma roda enorme de políticos conversando. Normalmente, às vezes, chega uma mulher, duas, logo a roda se desfaz, né? Então, isso precisa acabar, porque os assuntos são pertinentes aos dois gêneros. Então, as mulheres precisam ter um melhor acolhimento na política. Os seus pais incentivarem as suas filhas, os maridos darem corda a esse talento que as mulheres carregam na política, os próprios irmãos, os namorados, os amigos, incentivar as mulheres a chegarem até aqui. Ao contrário, muita gente às vezes fala, isso não é coisa de mulher, isso é coisa para homem, é lugar de muita gente suja, isso é lugar de confusão, isso não é lugar de Deus. A gente ouve de tudo, né? Então, nós precisamos encorajar as mulheres que a política é lugar de mulher, sim. A política é lugar de homens e é lugar de mulheres, porque não tem nenhum homem na face da terra que não tenha nascido por uma mulher. Senadora, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.